Pai, Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez, evangelismo de rua, nessa noite, nesse fim de tarde, meu amigo presbítero Isaac, né? Mais uma vez, evangelismo. Evangelista Daniel Balbino, homem de Deus, está conosco, somando as forças. Tenho certeza que a sua mensagem, seus argumentos, né? Aí será algo profético para os nossos corações e para o povo de Deus. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor nessa tarde. Nossos amigos das redes sociais, os nossos amigos do YouTube, os nossos irmãos do TikTok, nossos irmãos do Facebook, do Instagram, que está na escuta desse programa Evangelismo de Rua. Estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor Jesus. Você que está na escuta, Deus tem uma palavra ao teu coração nesta noite. Deus tem algo especial para a tua vida. Você que está na escuta, presta atenção que Deus tem algo para a tua vida nessa tarde. Eu quero cantar um hino para a abertura desse programa Evangelismo de Rua. Deus falar contigo através dessa palavra, desse louvor. Longe do Senhor andava no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Jesus. Jesus te ama. Jesus quer mudar a sua história. Lá em Isaías, capítulo 59, fala que os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Jesus está falando com você nessa tarde. Deus está de braços abertos esperando você nessa noite. Deus tem algo especial para a sua vida. Jesus está voltando para buscar a sua amada igreja. Deus tem uma palavra ao teu coração nesta noite. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Meus amigos, ouvintes do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso maior objetivo
é levar a mensagem de salvação aos homens. O nosso maior objetivo é apresentar Cristo Jesus como teu único e suficiente Salvador. Pregamos, evangelizamos, anunciamos o nome de Jesus nas ruas, nas avenidas, dizendo que Jesus salva, que Jesus é a única esperança para a humanidade, que Jesus é a única esperança para os homens, que Jesus é a única esperança para a raça humana. Os homens correm de um canto para o outro, os homens batem várias portas, procurando a esperança, procurando uma solução para a sua vida, mas a Bíblia fala que depois da morte segue-se o juízo, e o juízo é sem misericórdia. Que adianta passar essa vida tão curta, tão momentânea? Uns vivem 30 anos, outros vivem 40 anos, outros vivem 50 anos, 60, 80 e muito menos chega a 100 anos. Dificilmente os homens chegam a 100 anos. Uns vivem 30, 40 anos e morre, desce a sepultura. E a mensagem nessa noite é: para onde vai a tua alma depois da morte? Para onde vai a tua alma depois que os teus parentes e amigos levar o teu corpo para o cemitério? Para onde vai a tua alma depois da morte? Por esse fato, nós pregamos a Jesus como Salvador. Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz, derramou seu sangue para os homens, derramou seu sangue na cruz do Calvário. Jesus nos amou de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira, que deu seu Filho Jesus para ser pendurado na cruz do Calvário. Glória a Jesus, aleluia. Jesus derramou seu sangue lá na cruz. O homem chamado Jesus veio aqui na terra. Não foi filme de carochinha, não é desenho de quadrinhos, não é uma história mal contada, é uma história real. Ele veio do céu, ele veio do céu, ele veio lá de cima. Ele tomou forma humana. Você anda, você respira, você se locomove. É porque Deus quer que você ande, se locomove. Mas depois que os homens morrem, segue-se o juízo. E o juízo é sem misericórdia. Nessa noite, estamos iniciando mais uma mensagem de salvação ao teu coração. Juntamente com o presbítero Isaac, meu amigo evangelista Daniel Balbino, estamos nessa noite sendo canal de bênção para a tua vida, trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. E você nas redes sociais, Facebook, YouTube, Deus tem uma palavra ao teu coração, Deus tem uma mensagem ao teu coração. A mensagem é: Jesus Cristo salva os homens. Glória a Jesus, aleluia. Jesus Cristo salva os homens. Só Jesus salva, só Jesus liberta. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Não adianta riqueza, muito dinheiro no banco, seu carro luxuoso, sua Hilux luxuosa, seu carro 0 quilômetro, sua casa chiquérrime. Mas o que adianta depois que você morre? Tudo isso fica na terra. E para onde vai a tua alma? Para onde vai você depois que você atravessar as mansões celestiais? Sem Deus, sem Cristo, depois que você atravessar o outro lado da vida, com Deus ou sem Deus, com Cristo ou sem Cristo. Você que está pelo Facebook, YouTube, Deus te abençoe. Fique conectado conosco. Vamos ouvir nosso amigo evangelista Daniel Balbino trazer uma palavra, uma mensagem aos seus corações. E você, amigo ouvinte, você é o bem-aventurado. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que ouve e escuta a palavra de Deus e coloca a palavra no coração, e você vai ter a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Jesus, aleluia.
Glória a Deus. Nesse momento, Tá escuro? eu estarei lendo o versículo da palavra de nosso Deus, que se encontra no livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 1, que diz assim: tocai a trombeta em Sião, clama em alta voz, perturbe todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor virá e está perto. Então aqui nós vemos a palavra do Senhor, vem falar sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta tarde eu venho a esse lugar para falar um pouquinho sobre a vinda de Jesus Cristo. Como será a vinda do Senhor Jesus Cristo? No Evangelho de Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 27, ficou registrado a palavra do Senhor, que a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela será de repente, ela será como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, será muito rápido. Mas como se dará esse dia? Também em Mateus capítulo 24 e 37 se diz que será um dia normal, será como nos dias de Noé, que todos comiam, bebiam, casavam, e assim foi até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos, porque não quiseram ouvir a voz que um dia viria o dilúvio sobre a terra. Então o dia do Senhor, primeiro, ele será rápido, ele será como relâmpago. Em segundo lugar, ele será um dia normal, será um dia como agora, as trombetas soará, e aqueles que estiverem preparados irão subir ao encontro do Senhor. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos aqui a palavra do Senhor, um convite para todos. Em Isaías capítulo de número 55, versículo de número 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo ele enquanto está perto. Então nós vemos aqui a recomendação para que possamos encontrar o Senhor Jesus Cristo, é buscar Ele enquanto se pode achar, enquanto está perto. Quantas pessoas que buscam tantas coisas nesta vida, quantas pessoas que em busca de uma felicidade, quem sabe por um amor incorrespondido, busca alegria, busca prazeres, quem sabe na bebida para poder esquecer alguma coisa. E o profeta ali messiânico Isaías, ele começa escrevendo o livro de Isaías no capítulo de 55, verso 1, dizendo: por que gastais o dinheiro do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer a vossa alma? Aí nós vemos aqui ele oferecendo aquilo que pode sim satisfazer, aquilo que pode tirar a sua preocupação, aquilo que pode mudar a sua história, aquilo que pode trazer paz à sua alma. Você pode até mesmo encontrar na busca pela felicidade em seus amigos uma felicidade passageira, na busca pela felicidade na bebida você pode encontrar uma felicidade passageira, na busca pela a felicidade em muitos lugares você pode até mesmo encontrar, mas é uma felicidade passageira. Mas a felicidade que Jesus Cristo tem para te dar, ela é diferente. A felicidade que Jesus Cristo tem para te dar, ela não é uma felicidade passageira, ela é uma felicidade que vai jorrando para frente. Ela é como uma
fonte de água, que quanto mais busca, mais água tem. Quanto mais você se aproxima de Jesus Cristo, mais felicidade você encontra. É como uma fonte inesgotável. Mas eu tenho uma notícia para dar para você, que esse dia pode chegar ao fim e que essa porta pode se fechar. A palavra do Senhor no livro de Amós, capítulo 8, e no versículo de número 11, diz a palavra do Senhor: eis que vem dia, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a face dessa terra. Não é fome de pão e nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra do nosso Deus. Esse dia está perto, esse dia pode acontecer a qualquer momento as trombetas podem soar, a qualquer momento o desespero pode bater, e a palavra do Senhor ainda diz no livro de Amós, continuando os versículos, dizendo: e nesse dia que muitos vão correr de mar a mar, procurando quem pregue esta palavra, não acharão. E a Bíblia Sagrada vai dizer que naquele dia muito desmaiarão de terror. E nesta tarde, nesta noite, nesse início de noite, estamos aqui para dizer para você que há uma esperança para o teu futuro. Estamos aqui para dizer para você que ainda há tempo de você encontrar com Jesus Cristo e ter a sua história mudada. Ainda há tempo de abraçar com Jesus Cristo e ter a sua família restaurada. Ainda há tempo de encontrar com Jesus Cristo e levar a felicidade para a sua casa. Ainda há tempo de encontrar com Jesus Cristo e ter a sua esperança reavivada. Quando olhamos para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor disse no livro de Salmo que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso refúgio. O Senhor Jesus Cristo é aquele que é o nosso amparo no momento da angústia. É o Senhor Jesus Cristo, é quem nos fortalece. Mas eu não posso deixar de dizer para você que tudo isso vai chegar ao fim. Quando olhamos para o livro de Provérbios, no primeiro capítulo de Provérbios, aqui nós vemos a palavra do Senhor dizendo que vai chegar um dia que muitos daqueles que hoje não querem ouvir uma palavra como essa, vai chegar um dia que muitos se ignoram de ouvir a palavra. Aí o Salomão, na sua sabedoria, ele vai dizer ali, inspirado pelo Espírito Santo, no versículo 28 de Provérbio, no primeiro capítulo, ele vai transmitir ali uma palavra que o Senhor Deus soprou para eles, que ele escrevesse, que naquele dia muitos clamarão, muitos de madrugada buscarão, mas não será ouvido, não será atendido, porque no momento em que a oportunidade estava estendida, foi rejeitado. Eu quero dizer para você nesta tarde, uma oportunidade passada, ela não volta mais. Quantas pessoas tiveram a sua oportunidade, quanta oportunidade perdida, quanta oportunidade esbanjada, quanta oportunidade que deixaram passar de lado. Muitas pessoas poderiam ter um lar feliz, poderia ter uma família feliz, mas deixaram a oportunidade de ter tudo restaurado. E nesta tarde, nesse início de noite, estamos aqui para dizer para você o que Jesus Cristo deixou. Quem sabe você anda cansado de tantas coisas por aí, mas a palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus capítulo 11, 28, o Senhor Jesus Cristo diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então o convite para você nesta tarde é vir até Jesus Cristo, para que Ele possa mudar a sua história, para que Ele possa transformar esse fardo que você leva, para que Ele possa mudar a história
história da sua vida é somente Jesus Cristo, é somente o Senhor Jesus Cristo, é somente o Senhor é quem pode mudar a sua história. Não perca tempo, porque muito em breve Jesus Cristo virá. A palavra do Senhor no livro de João, capítulo de número 14, capítulo de número 15, disse que enquanto nós choramos, o mundo estará alegre. Mas vai chegar um dia enquanto o mundo vai estar chorando, a igreja vai estar regozijando com Cristo. Vai chegar um dia que a nossa tristeza se transformará em alegria. Vai chegar um dia que a nossa vida será um mar de rosa. Chegará um dia que nós viveremos para sempre ao lado do Senhor Jesus Cristo. Mas quantas pessoas que pensam que a vida resume somente aqui na terra? Quantas pessoas que imaginam que a sua vida resume simplesmente aqui na terra? Mas eu quero deixar para você uma palavra que o próprio Jesus Cristo, um certo dia, ele vai dizer que havia na terra um homem rico, e à porta desse havia também um pobre mendigo. E aquele pobre mendigo vivia desejando alimentar das migalhas que caía da mesa do rico, mas não podia. Mas havia uma diferença entre os dois. Aquele homem rico vivia uma vida regaladamente, como se tudo resumisse nesta vida, como se após a partida desta vida não teria mais nada a fazer. Mas a Bíblia diz que aquele mendigo, após a morte, ele morreu. O nome dele era Lázaro, e ele subiu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E Jesus Cristo ainda continua a dizer que logo após também morre aquele homem rico. E após aquele homem rico morrer, após ele partir para a eternidade, Jesus Cristo, ele vai dizer que estando ele lá no Hades, lá em tormento, ele agora viu Lázaro que estava distante, estava no seio de Abraão. Então ele disse: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha refrescar a minha língua, que estou em chama ardente. Quantas pessoas que não imaginam que após a morte existe uma eternidade. Mas eu quero te dizer para você, para aquele que serve ao Senhor Jesus Cristo, não importa se ele é rico ou se ele é pobre, se ele é temente ao Senhor Jesus Cristo, ele terá uma eternidade de descanso com o Senhor. Mas se ele vive uma vida regaladamente, seguindo os seus belos prazeres, seguindo as suas concupiscências, seguindo os desejos carnais, a sua eternidade será sem Cristo. É por isso que nesta tarde estamos aqui, para mostrar para você que existe dois caminhos. E a Bíblia Sagrada no livro de Mateus disse que existe dois caminhos, um caminho largo que são muitos que vão caminhando por ele, mas também existe um caminho estreito que poucos há que se encontra, é o caminho que leva à vida eterna. Quantas pessoas querem ouvir de tudo, mas não querem ouvir o Evangelho que salva, o Evangelho que restaura, o Evangelho que muda a sua vida. Voltando para a parábola de Jesus Cristo a respeito do rico e Lázaro, Jesus Cristo disse: a resposta do pai Abraão para aquele rico foi: lembra que lá na terra tem os profetas pregando, lembra que lá tem alguém pregando na rua, se os teus irmãos quiser que eles ouçam, porque daqui ninguém vai voltar para pregar para eles.
e nós estamos aqui cumprindo com esse ide, estamos aqui falando de Jesus Cristo para você, queira ouvir ou não queira, mas um dia você terá que prostrar diante de Jesus Cristo. Um dia você terá que encontrar com o Senhor Jesus. Um dia teremos um encontro com o Senhor para prestar conta de tudo que nós fazemos aqui. E o conselho que eu deixo para você agora é: abrace Jesus Cristo, leve Ele para a sua casa. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Jesus Cristo, Ele é a verdade. Jesus Cristo, Ele é a vida. Jesus Cristo, Ele é a fonte daquele que busca pela água para saciar a sua sede. Jesus Cristo pode mudar a sua história. Não importa o que você tem feito, o importante é o passo que você dará para Ele. Nesta tarde, nessa noite, neste lugar, eu quero dizer para você: ainda há esperança para você. Ainda há uma esperança para o teu futuro. Não importa se tudo tem dado errado, eu quero dizer para você: não importa se muitas pessoas têm te rejeitado, não importa se grande tem sido as decepções, até no meio de pessoas evangélicos. Não importa se você foi decepcionado por alguém, uma coisa eu tenho para dizer para você, que está escrito no livro de Hebreus capítulo 12, no versículo de número 2, que diz assim: deixamos para trás todo o embaraço, todo o pecado, e vamos correr para a frente, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para alguém, você pode encontrar algum defeito, você pode encontrar alguma coisa que muitas vezes te tira do caminho, mas se você olhar para Jesus Cristo, você não vai ver defeito. Se você olhar para Jesus Cristo, você vai ver que ainda existe esperança para você. O escritor aos Hebreus ainda continua dizendo: olhai para Jesus, o consumador da nossa fé, que pelo gozo que está proposto, ele desprezou as afrontas dos homens contra ele. Quantos afrontaram Jesus Cristo? Muitos disseram: se tu és o Cristo, desce da cruz. Tu diz que é o Salvador, que diz que é salvar tantos, mas não pode salvar a ti mesmo. Muitos afrontaram Jesus Cristo, mas isto não fez com que Jesus Cristo desistisse de mim e de você. Isso não fez com que Jesus Cristo desistisse de nós. A Bíblia Sagrada diz que pelo gozo que estava proposto, que era nos salvar, Jesus Cristo venceu ali na cruz. Ele suportou a cruz, ele suportou os cravos, ele suportou os espinhos por minha causa e por ti. Que Deus em Cristo vos abençoe. Leve esta palavra contigo no teu coração. Ainda há esperança para o teu futuro. Ainda há esperança para você. Abrace Jesus Cristo. Abrace enquanto é tempo. A oportunidade é sua. Quem sabe amanhã nós não estaremos aqui, mas podemos encontrar na glória com o Senhor Jesus Cristo. Neste momento encerra aqui a minha parte, deixando para você um conselho: aceite ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua alma, e terá sua salvação garantida no céu. Neste momento eu agradeço aqui a minha participação, devolvendo aqui a minha oportunidade aos companheiros que sempre estão nessa luta, levando a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Glória a Jesus. Acabamos de ouvir essa palavra maravilhosa ao teu coração nesta noite. É só você dar ouvido à palavra do Senhor. Mas Jesus disse lá em Hebreus, fala: se você ouvir a palavra do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações.
Deus está falando contigo nesta noite, porque Deus te ama. Jesus não quer que ninguém se perca. Lá em 1 Pedro fala, em capítulo 2, versículo 4, fala: Deus quer que todo homem venha ter o conhecimento e venha se salvar. Deus não quer que ninguém se perca. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra, e por isso estamos aqui anunciando a palavra do Senhor Jesus, porque Jesus não quer que ninguém se perca. Deus não fez o homem, Deus não fez a mulher para sofrer, para ser condenado, para ser lançado no inferno. Deus fez o homem e a mulher para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Mas a palavra de Jesus fala, em Isaías 52 fala, que o pecado tem feito divisão entre o homem e Deus. O pecado, as pessoas hoje querem fazer mais a vontade da carne do que a vontade de Deus. Por isso estamos aqui anunciando a palavra do Senhor Jesus ao seu coração nessa noite. Nós poderíamos estar na nossa casa, no conforto de nossa casa, no nosso sofá, deitado, descansando, mas nós estamos aqui em frente a esse mercado, anunciando a palavra do Senhor Jesus ao teu coração nessa noite. É porque Jesus te ama e nós também te amamos. Jesus veio a esse mundo para salvar a humanidade. Jesus morreu de braços abertos para que nós não ficamos de braços encruzados. Jesus está voltando para buscar a sua amada igreja. Ele está falando com você nesta noite. Eu não sei qual o problema que você está atravessando, qual é a luta que você está vivendo, qual é o problema que a sua família está atravessando, mas eu anuncio um que pode solucionar o seu problema. Esse é Jesus Cristo. Só Ele é a solução do seu problema. Não há outra saída, a saída é só Jesus. Só existe dois caminhos: um caminho que conduz à vida eterna e outro caminho que conduz à perdição eterna. O caminho estreito é o caminho que te conduz ao céu, é um caminho que tem espinho, mas ele te conduz à salvação. E o caminho largo é o caminho espaçoso, que leva você onde você quer, pode fazer o que você bem entender, mas para o céu você não vai. Só existe duas saídas. Uma saída é Jesus Cristo. Só existe dois caminhos. Um caminho é o Senhor Jesus, e o outro caminho é o caminho que conduz à perdição. Por isso estamos aqui anunciando a palavra do Senhor Jesus. Olha o nosso mundo como se encontra. Jesus está voltando para buscar a sua amada igreja. Estamos vivendo os últimos dias. Arrependa dos seus pecados, acorda do teu sono, porque Jesus está voltando para buscar a sua amada igreja. Jesus está falando contigo nessa noite. Não endureça o teu coração. Ouve a palavra do Senhor Jesus. A vinda do Senhor será como um abrir e fechar de olho. É muito rápido. Não vai dar tempo para você se arrepender. Não vai dar tempo para você correr até uma igreja para ouvir a palavra do Senhor. Não vai dar tempo para você ao teu irmão pedir perdão. É no abrir e fechar de olho. É muito rápido. Arrependa enquanto há tempo dos seus pecados. Arrependa dos seus pecados. Deixe a prostituição, a vaidade, o caminho tortuoso. Jesus está voltando. Olha o nosso mundo como se encontra. As pessoas não querem mais enxergar a verdade. Estamos pregando, anunciando que Jesus está voltando, e as pessoas não dão a mínima que estamos falando, anunciando. Mas vai chegar a hora que você vai procurando essa palavra, que você vai querer ouvir essa palavra, mas não vai encontrar mais. Acorda enquanto há tempo. Jesus está falando com você nessa noite, porque Jesus te ama.
O pecado, a vaidade tem feito divisão entre o homem e Deus. Jesus morreu naquela cruz para te dar o direito de salvação. Jesus foi chicoteado. Jesus foi pregado em uma cruz para te dar o direito de você ser salvo. Mas as pessoas não querem ouvir mais a palavra do Senhor Jesus. Mas vai chegar a hora que você vai querer ouvir, não vai ouvir mais. Acorda do teu sono, arrependa dos seus pecados, corra para os pés de Jesus enquanto há tempo. As pessoas estão passando por grandes tribulações, grandes lutas, divisões, mas não quer reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Como aqui foi pregado, falado sobre a passagem do rico e do pobre. O mendigo era um homem rico e um homem pobre. O homem que mendigava nas ruas, pedia migalhas de pão para comer, e o outro era rico, ele tinha todos os bens que ele desejava em sua vida. Ele tinha a mansão que ele queria, ele tinha o carro importado que ele queria, ele tinha a mulher que ele queria. Mas esse homem veio a morrer, e ele foi sepultado. E o mendigo morreu e foi para os seios de Abraão. Olha a diferença, quem serve a Deus e quem não serve. E aquele homem estava lá no Hades, lá no inferno, atormentado em chamas, sendo queimado naquele fogo. Ele falou para Abraão: fala para o Lázaro, olha a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua, que estou ardendo em chamas. Olha a diferença, olha as pessoas que não querem nada com Deus, para onde vai se ele não se arrepender dos seus pecados? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele homem, o mendigo, foi para os seios de Abraão. Aí aquele homem falou para Abraão: Abraão, eu tenho 5 irmãos, vai e fala para eles dar testemunho para que não venham para esse lugar de tormento. Aleluia, não vai para esse lugar de tormento, escape por sua vida, escape por sua vida. Jesus está voltando, estamos vivendo os últimos dias. Quanto mais se aproxima o arrebatamento da igreja, as pessoas estão afastando-se de Deus. Mas vai chegar a hora que ele vai correr de um lado para o outro, buscando alguém para falar de Jesus, e não vai encontrar mais. Hoje você pode me chamar de doido, pode chamar nós de maluco, que estão aqui pregando a palavra do Senhor Jesus. Mas vai chegar a hora que você vai correr de um lado para o outro. Você vai caçar alguém para falar de Jesus para você, mas não vai encontrar mais. Por isso estamos aqui, anunciando, pregando, porque Jesus te ama. Jesus quer mudar a sua história, Jesus quer mudar a sua vida. Quantas pessoas estão morrendo, estão infartando, pessoas novas infartando, porque tudo isso é sinal da vinda do Senhor Jesus. Jesus está falando: acorda, desperta do teu sono, arrependa dos seus pecados, porque vai chegar a hora que você vai querer ouvir essa palavra e não vai ouvir mais. Lá em Amós capítulo 8, verso 11 fala que vai haver dia que Deus vai enviar fome sobre a terra. Não é fome de comer um pão, e nem sede de beber uma água, nem sede, nem fome de comer um churrasco. Não, é fome e sede de ouvir essa palavra que você está ouvindo aqui nessa noite. Acorda, Jesus está falando, Jesus está te alertando. E a Bíblia fala que o Senhor vai correr de um lado para o outro, do norte ao oriente, oriente ao norte, buscando alguém para falar de Jesus para ele, e não vai ouvir mais essa palavra. Jesus está falando com você nessa noite. As pessoas estão passando por tantas aflições, angústia, mas não querem reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Eles vão lá, oram por mim, estou passando por momentos difíceis, ora por mim. Ó, meu filho está nas drogas, ora por mim.
só quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Jesus não se agrada disso. Acorda enquanto há tempo. Acorda do teu sono. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Você que está nos ouvindo nas redes sociais, você que está caído nessa jeita, não sei aonde você está nesse momento, você que está ouvindo essa voz, caído nessa jeita, você que acha que não tem mais solução para a sua vida, que acha que tudo acabou. Não acabou não. Jesus é a solução do seu problema. Ele é a solução, Ele é a saída, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Você que está nos ouvindo, que está às vezes num quarto trancado, angustiado, às vezes querendo tirar a sua própria vida, Jesus te ama. Jesus quer mudar a sua história. Você que está no TikTok, você que está no Instagram, você que está no Facebook, nas redes sociais, você que está nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook, nos ouvindo, ouça a palavra do Senhor Jesus. Se você está ouvindo, está distanciado, está desviado dos caminhos do Senhor, volte enquanto há tempo. Jesus está voltando, Jesus está falando com você nessa noite. Acorda, Jesus está voltando. Hoje estamos vivendo os dias tão difíceis, como a palavra de Deus fala em 1 Pedro, fala que nos últimos dias haverá dias difíceis e dias trabalhosos. Estamos vivendo esses dias, só que as pessoas não querem cair em conta, as pessoas não acordam para a verdade. Jesus está te alertando, Jesus está falando com você. Não deixa para depois, não deixa para amanhã. O dia de amanhã não pertence a você e nem a mim, só pertence a Deus. Ninguém sabe se vamos amanhecer com vida amanhã. Você não sabe se você vai deitar e vai levantar amanhã. Acorda, Jesus te ama. Você que está enfermo, desenganado da medicina, Jesus quer te dar a cura, Jesus quer te dar a vitória. Só basta você dar um passo para Jesus, basta você reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador, que só Ele é a saída, não há outro caminho para você buscar, não há outra saída, só Ele é a saída, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Desperta enquanto há tempo. Jesus está voltando para buscar a sua amada igreja. Ele quer mudar a sua história. Às vezes você pensa, eu não preciso desse seu Jesus, eu tenho tudo o que eu quero. Igual aquele homem rico, ele tinha tudo o que ele queria. Ele tinha tudo, tinha do bom e do melhor, tinha o que ele queria. Ele morreu e foi para o Hades. Hades quer dizer inferno, foi para o inferno. Então que adianta você ter tudo nessa vida, e se você não tiver Jesus, você não tem nada. Você pode ter do bom e do melhor, pode ter a casa que você desejar, o carro que você desejar, dinheiro no banco, uma foto no banco de tanto dinheiro, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Se você não reconhecer Ele como seu Salvador, você não tem nada, você não é nada sem Jesus. Você só está aí nessa cadeira, sentado nesse mercado, porque Jesus permite de você estar. Você é dependente dEle para tudo, tudo você depende de Deus. Acorda enquanto há tempo, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua história. Estamos vivendo uns dias tão terríveis, a sociedade se matando, pessoas novas morrendo nas drogas, na prostituição, na criminalidade, no homicídio. Por quê? Porque não quer reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, porque não quer dar um passo para Jesus, acha que não depende de Jesus. Você depende dele para tudo, tudo você depende dele, mas tudo tem o seu tempo determinado debaixo dessa terra. Em Eclesiastes 3, capítulo 3 fala
De tudo há tempo debaixo dessa terra. Há tempo para plantar, há tempo para colher o que se plantou. Há tempo para casar e tempo para deixar de casar. Há tempo para esparramar pedra e tempo para juntar pedra. Tempo para chorar e tempo para rir. Tudo tem o seu tempo. Vai chegar o seu tempo se você não se arrepender. Se você não mudar a sua história, se você não mudar o seu trajetório, se você não reconhecer Jesus como seu Salvador. Jesus está falando, Jesus está te alertando. Acorda, o mundo está de mal a pior. Olha as redes, olha o mundo como é que está. Em Mateus 24 fala que nos últimos dias haverá fome, peste, terremoto, sinais debaixo da terra, sinais em cima no céu. Tudo isso está acontecendo. É reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho. Tudo isso estamos vivendo. Mas o povo não quer ouvir a voz do Senhor Jesus. Acordem enquanto há tempo. Despertem enquanto há tempo. Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Estamos chegando nos últimos dias da igreja na face da terra. A igreja está para ser arrebatada dessa terra. A qualquer momento você vai ouvir nas redes sociais, nos jornais nacional, na SBT, você vai ver em vários canais de televisões, você vai ouvir que milhares e milhares de pessoas desapareceram. Aí você não imagina que vai ser esse mundo. Esse mundo só ainda está de pé porque Jesus está falando com você, porque a igreja ainda está orando, a igreja está intercedendo por esse mundo, por isso que esse mundo está de pé. Maior que a igreja ser arrebatada, esse mundo vai ser só destruição. As pessoas acham, esse povo fica pregando, esses povos são doidos, são malucos. Você vai ver doido e você vai ver maluco depois que a igreja for arrebatada daqui. E esse momento está para acontecer. Jesus está para arrebatar a igreja. Esse mundo só vai ser destruição. É avião caindo, é carro se chocando no muro, é pessoas se matando, é mercado sendo saqueado. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não vai estar mais nessa terra. Aí só vai ser destruição. Então acorda enquanto há tempo. Desperta enquanto há tempo. Você que está ouvindo essa palavra, ou você que está desviado, ou você que não é crente, a vez que ouviu essa palavra e Deus tocou no seu coração, você quer fazer um concerto com Deus, você quer aceitar esse Jesus como seu Salvador, é só você dar um passo aqui. Nós vamos orar por você e Deus vai trabalhar na sua vida, e eu tenho certeza que a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Porque eu tenho 18 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Eu já estive na mesma posição que você está hoje. Eu rejeitei Jesus milhares de vezes. Mas o dia que eu encontrei com o Senhor Jesus, Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha vida. Eu já passei por momentos difíceis. Pessoas já atiraram com metralhadora atrás de mim e não me acertou uma bala em mim. Por quê? Porque Jesus tinha um plano na minha vida. Jesus tinha um plano para mudar a minha história. E por isso estou aqui pregando para você, anunciando esse Jesus. Eu já vivi à beira da morte e Jesus me salvou, Jesus me libertou, Jesus não deixou eu morrer. E aqui estou anunciando esse Jesus para você. É só você dar um passo para esse Jesus, porque Ele te ama. Eu quero finalizar as minhas palavras aqui nessa noite, a minha participação nesta noite, e falar com você: arrependa dos seus pecados, aceita Jesus como seu Salvador, volte para Jesus, que Ele te ama. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra.
Deixa esse mundo de pecado. Isso não te leva a lugar nenhum. Isso só te leva à destruição. Isso só te leva à ruína. As pessoas às vezes ficam tristes, amarguradas, enchem a cara na cerveja, na cachaça, para aliviar a sua dor, para aliviar a sua tristeza. Mas depois que o efeito da bebida passa, tudo volta ao normal. E se você aceitar esse Jesus, você nunca mais vai sentir essa angústia, essa tristeza, porque o Espírito Santo de Deus vai estar te confortando todos os dias da sua vida. Acorda enquanto há tempo, aleluia. Deixe esse mundo de pecado. Jesus pagou um alto preço para te dar o direito de você ser salvo, para você dar o direito de ser chamado filho dele. Jesus morreu numa cruz, Jesus foi crucificado, cuspiram no rosto de Jesus, bateram na cabeça de Jesus, deram 39 chicoteadas no meu Jesus. Tudo isso ele passou para que você estivesse aí nessa noite, para ele te dar o direito de você ser chamado filho dele. Mas para isso você tem que dar um passo para ele. Você tem que renunciar ao mundo. Renunciar ao mundo, pegar a sua cruz e seguir Jesus. Tem que renunciar ao mundo. Tem que morrer para o mundo e viver para Cristo. Morrer para o mundo é deixar tudo aquilo que não agrada a Deus e viver para o Senhor Jesus Cristo. Eu finalizo as minhas palavras. Eu agradeço por essa oportunidade, por esse dia que Deus nos permitiu de estar aqui nessa noite, pregando a palavra do Senhor Jesus, que não sabemos o dia de amanhã, só Deus sabe o dia de amanhã só pertence ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Você, amigo ouvinte, que ouviu a palavra de Deus, você é um bem-aventurado. Você é bem-aventurado porque você ouviu a palavra de Deus. Meu amigo evangelista Daniel trouxe uma palavra, uma mensagem evangelística, te apresentando a Cristo como Salvador, te apresentando o Cristo quando estava aqui na terra. Ele era 100% Deus, 100% homem, te apresentando o Cristo que lá na cruz do Calvário ele derrama o seu sangue. Esse sangue foi pela raça humana. Jesus aplicado na cruz do Calvário foi pela humanidade, foi pela raça humana, foi pelos seres humanos do globo terrestre. Meu amigo presbítero Isaac trouxe uma palavra de Deus, apresentando a salvação, apresentando que Jesus é a esperança, que Jesus é a esperança para você, amigo ouvinte, que Jesus é a esperança para você homem, para você mulher, para você jovem. A Bíblia diz que Jesus veio salvar e buscar os que se haviam perdido. Jesus Cristo veio buscar, veio salvar os que se haviam perdido, sem Deus, sem Pai, sem salvação. Mas nesta noite nós te apresentamos Cristo ressuscitado. Nesta noite nós te apresentamos a Jesus, que ao terceiro dia ele ressuscitou do morto. O único homem chamado Jesus, 100% homem, 100% Deus, o Deus, a palavra, o verbo encarnado, o único homem chamado Jesus, na sua matéria humana, no seu corpo humano, ele morreu na cruz do Calvário, ele é sepultado em um túmulo, ele é sepultado em uma cova, mas o único homem de carne e osso, 100% Deus, 100% homem, ele ressuscita, ele vence a morte, ele ressuscitou, ele subiu aos mais altos céus, e ele intercede
Ele intercede por cada um de nós. Aleluia, Jesus. Ele intercede por cada um de nós. Esse mesmo Jesus, nós te apresentamos esse mesmo Jesus. Esse mesmo Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo. Esse mesmo Jesus liberta os homens e leva os homens até as mansões celestiais. Até as mansões celestiais. A humanidade, os seres humanos, eles batem várias portas, batem vários caminhos, percorrem vários caminhos, andam em vários caminhos, mas nesta noite queremos te apresentar o único caminho que salva. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus, aleluia. Jesus é a única esperança para a humanidade perante a Deus. Só Jesus salva. Só Jesus salva. E esse mesmo Jesus, um dia Ele vai raiar no céu de glória. Um dia a humanidade, Glória, o planeta Terra, aleluia. esse globo terrestre, esse planeta Terra que flutua no espaço, esse mundo, esse planeta Terra que flutua no espaço, esse mesmo planeta vai ser impactado com a volta de Jesus. Os homens vão se arrepender, os homens vão chorar amargamente, porque eles renunciaram a Jesus, eles preferiram os prazeres mundanos, eles preferiram os prazeres que esse mundo oferece, e se esqueceram que depois que esse corpo tomba no chão, depois que esse nosso corpo dessa catatumba, nós vamos para o juízo, e o juízo é sem misericórdia. Para encerrar o evangelismo de rua, está escrito: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Pois que aproveita o homem ganhar todos os prazeres que esse mundo oferece, discoteca, baile funk, bebida, farra, e se esquece que existe o outro lado da vida. Existe o outro lado da vida. Sem Deus, com Cristo e sem Cristo, existe o outro lado da vida. Existe o tormento eterno, existe o inferno, Satanás existe, o diabo existe. Satanás está matando, roubando, destruindo as almas, matando os homens nos vícios das drogas. Muitos homens estão sendo lançados ao tormento eterno por recusar a salvação em Cristo Jesus. Você que ouviu a palavra, que Deus em Cristo te abençoe. Você que ouviu a palavra e tem coragem de reconciliar-se com o teu Criador, reconciliar-se com o teu Jesus. Se você tem coragem, aonde você estiver, se você tem coragem de aceitar Jesus como Salvador, a Bíblia fala: aquele que me confessa perante os homens, naquele grande dia, eu te confesso perante os anjos, perante meu Pai que está no céu. Eu te convido, se você tem coragem, vem aqui na frente, aceite a Jesus como Salvador, reconcilia-te com o teu Salvador. Você está afastado, sem Deus, sem paz, sem salvação. Os homens buscam felicidade em um cigarro de maconha, os homens buscam felicidade em um copo de cachaça, os homens buscam felicidade em uma discoteca, os homens buscam felicidade
nas farras, nas bebedeiras, nas baladas, nas noites, nas noitadas. E se esquece, meu filho, que depois que você sair desse corpo, você vai para o lugar. Se você não tiver Jesus na tua vida, você vai para o tormento eterno. Quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Reconheça Jesus. Reconheça Jesus como teu Salvador. Jesus te ama, amigo ouvinte. Jesus te ama. Jesus te ama. Por isso, Ele morreu na cruz. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Moço, jovem, tem coragem de aceitar Jesus como Salvador? Moço do boné, tem coragem de aceitar esse Cristo na tua vida? É, Deus, olha a obra, Jesus. O Espírito Santo está falando no teu coração. Glória a Deus. O Espírito Santo está batendo na porta do teu coração, pois Ele tem uma obra na tua vida. Ele tem uma obra na tua vida. O meu Deus que fez os céus e a terra, Ele tem uma grande obra na tua vida. Se você tem coragem, venha aqui na frente. Venha, aceite a Ele como Salvador. Jesus, aleluia. Aceite a Ele como Salvador. Deus em Cristo vos abençoe. Nas redes sociais, Facebook e YouTube, canal YouTube Impacto Além das Quatro Paredes, nos visite. Deus tem uma palavra ali ao teu coração. Muitos irmãos pregando, trazendo a palavra. Meu amigo evangelista Daniel Balbino, presbítero Isaac, vários irmãos, sempre levando a mensagem de esperança para os homens. Que Deus em Cristo vos abençoe. Receba essa mensagem, essa palavra ao teu coração em nome de Jesus. É, Jesus, aleluia. Senhor, meus irmãos, muito obrigado pela sua presença, grande honra e satisfação. Mais um evangelismo de rua com sucesso para a glória de Deus. E também de meu amigo presbítero Isaac, e nosso amigo evangelista Daniel Balbino, que trouxe uma palavra de salvação aos seres humanos, aos homens que estão aqui na praça, às pessoas que estão aqui, Isso é um grande privilégio. Privilégio esse de se esforçar, ir às ruas, às avenidas, aos montes, valados, às praças, BR, comunidades, chegar lá e representar o reino de Deus na terra. Chegar lá com a unção do nome de Jesus, com o poder do nome de Jesus, proclamar a salvação, proclamar o reino. Muito obrigado pela sua presença, Sebastião. Josi, uma coisa assim, Edson, Jonilson, João,
João Francisco, Jason, meus irmãos, Gabriel, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Lucimar, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Deus te abençoe. Visite nosso canal YouTube, Pacto Além das Quatro Paredes. É forte, Obrigado, né? todos os nossos irmãos nas redes sociais. Aleluia. Internauta. Obrigado. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado pela sua presença. Grande honra e satisfação. Minha irmã, lá em Portugal, você está ouvindo, que Deus abençoe. Em nome de Jesus.